Gente, agora vamos para o nosso recheio de carne, o nosso queridinho da produção. Aqui nós temos 1 quilo de miolo de acém moído uma vez. Então, vocês peçam para moer uma vez. Tomate picadinho, cebola também bem picadinha, tá vendo? Salsa, sal, pimenta branca, né, que a gente moe na hora, suco do limão puro. Então, gente, aqui nós temos 1 quilo de acém moído uma vez. E agora nós vamos colocar o sal, é mais ou menos 1 colher e meia de sal. Aqui eu coloquei 2 colheres bem cheias, por quê? Porque a gente vai acertando o sal de acordo com a necessidade. Depois de finalizarmos, aí a gente vai experimentar esse sal, tá bom? Aqui eu tenho 2 cebolas médias, picadinhas também. Essas 2 cebolas médias, elas dão mais ou menos 300 gramas, tá, gente? No e-book vai estar certinho para vocês. Eu vou dar uma misturadinha aqui, já para me ver essa quantidade de cebola. Então, nós colocamos aqui já tá o sal, as 2 cebolas médias, que dá mais ou menos entre 250 e 300 gramas de cebola. Tomate, aqui eu tenho mais ou menos 400 gramas de tomate, tá? São 5 tomates. Nós utilizamos aqui na produção o tomate rasteiro ou o italiano, tá? A salsa, né, o cheiro verde, é mais ou menos assim, se você quiser pesar, a gente usa mais ou menos 60 gramas, mas eu vou colocar aqui nas colheres pra você ver, ó, tipo colheradas. Então, dá mais ou menos umas, ó, quase 4 de salsinha, tá? Agora eu vou colocar pimenta, tô moendo a pimenta aqui na hora, pimenta branca ou a pimenta preta também. E aqui, gente, é a gosto, tá vendo? Ó, não é muito. Fabi, dá pra fazer sem essa pimenta? Dá pra fazer sem a pimenta também, tá? E o suco do limão puro, entre 250 ml e 350 ml. Isso vai depender do quê? Do limão. Tem limão que ele tá mais azedo, tem limão que ele está menos azedo. Este limão que eu estou usando agora, ele tá bem azedo. O que eu aconselho? Coloca 250, você vai finalizar, vai mexer tudo ali, e aí você vai experimentar para ver essa acidez, tá? Ele fica azedinho. Você pode mexer com a colher, não tem problema, com a espátula. E eu vou colocar a luva, porque agora a gente tá na produção. Estou fazendo aqui como a gente faz na produção. Na produção é assim que a gente mexe. Gente, o limão é bastante mesmo, viu? Ó, ele tá aqui bem úmido mesmo de limão, tá? Você pega assim, ó. Ó, tá aqui. É bastante limão mesmo, tá? Esse recheio ele fica bem colorido, perfeito, maravilhoso. Quando vocês forem fazer só isso aqui, gente, quem chegar em casa nessa hora já sente esse cheiro aqui de longe desse recheio, viu? É o nosso sabor queridinho por aqui. Tem que ter carne, sempre tem que ter muita carne. Agora a gente vai experimentar esse recheio pra ver se vai precisar acertar o sal. Às vezes, dependendo se o limão ele tá muito ácido, eu nem vou precisar mais de sal. Essa 1 colher e meia de sopa já é o suficiente. Ó, mexi bem aqui, tá tudo muito bem agregado. Às vezes a gente acha que é muita cebola, né? Ai, vai ficar muita cebola, é muito tomate, mas não é, ó, ele fica colorido. A cebola tá picadinha, praticamente ela some aqui. E agora nós vamos experimentar esse recheio. E eu vou pegar aqui mesmo, gente, ó. Tá bem mexidinho. Eu pego um pouquinho aqui do recheio, tá vendo? Ó, e aqui eu senti a necessidade de colocar um pouco mais de sal. Então, eu vou colocar mais aquela meia colher de sal. Então, 2 colheres de sopa eu utilizei aqui. Volto a mexer. Vou colocar esse recheio agora aqui pra descansar na geladeira. Aqui do jeito que tá, passa um plástico filme aqui, ou coloca um saquinho, aqueles saquinhos de congelar aqui em cima, fechadinho, vai pra geladeira. Pra ele pegar bem esse limão aqui, a carne ela solta também a água. E depois eu vou mostrar pra vocês que a gente vai pegar essa carne e vai colocar ela no escorredor pra escorrer essa carne. E ela volta pra geladeira e ela fica escorrendo lá. O ideal é que essa carne, ela escorra pelo menos assim 12 horas antes de você iniciar a produção. Então, que a
gente faz? Na noite anterior à nossa produção, a gente tempera essa carne, coloca no escorredor à noite, dentro da geladeira fechadinha, e no dia cedinho, né, a gente sempre começa a nossa produção bem cedinho, e aí a gente vai utilizar essa carne, tá? Depois de 12 horas, ela escorrendo dentro da geladeira. Agora vamos levar esse recheio aqui, essa carne para a geladeira, e aí a gente vai deixar descansar para pegar o gosto e depois a gente vai colocar para escorrer, tá bom? Pessoal, aqui ela já ficou, né, descansando na geladeira. Ó. Aqui agora a gente vai dar uma mexida. E agora nós vamos colocar para escorrer e ela vai voltar para a geladeira, tá? Coloca para escorrer, fecha direitinho, vou mostrar para vocês aqui e volta para a geladeira. Ó, nós temos essa panela aqui, que é um escorredor. Sabe aquelas panelas de cozinhar a vapor? É essa, né? A gente tem essa grande e agora a gente só utiliza para isso. Mas antes, no início, o que que nós fazíamos? Um escorredor mesmo, sabe? Escorredor de arroz, um alumínio que eu tinha também, assim, redondo, fundo. Colocava ali e colocava dentro uma bacia por baixo, que não pegasse no fundo, né? Porque ela tem que ficar assim, ó, para ela ir escorrendo. O intuito aqui é escorrer essa água, porque a gente vai trabalhar com essa carne sequinha, tá? Ó, então agora eu vou pegar o recheio e colocar aqui dentro. E pronto, gente. Ele vai ficar escorrendo, ó. Aqui a gente deixa 12 horas, porque a gente faz o planejamento da produção. Na noite anterior à produção, a gente faz esse recheio, já ficou lá um tempo descansando, aí a gente vai deixar e sempre fica 12 horas fechadinha na geladeira até a produção. Às vezes um pouquinho menos, entre 10 e 12 horas, mas é mais ou menos esse tempo. Que eu aconselho você a fazer, no mínimo, 6 horas descansando aqui, tá bom? Ah, e se for um pouquinho de carne, às vezes você vai dividir essa receita aqui, vai fazer tipo 1/4 da receita, então você pode deixar menos tempo, tá bom? Mas aí você vai perceber que ela tem que ficar sequinha para você trabalhar, para ter o nosso resultado, tá bom? Então, se você tiver apressado, de vez em quando você pega lá, né, dá uma mexida e ela vai escorrendo mais rápido. Quanto maior a quantidade de carne, maior o tempo. Então, na nossa produção, a gente faz bastante recheio de carne. Então, por isso, a gente deixa 12 horas. Fabi, é o meu primeiro teste, né? Eu vou fazer, com meio quilo de carne porque é o meu teste. Ou eu vou fazer uma produção pequena. Você pode deixar ali 6 horas, tá bom? Você pode fazer o recheio de manhã e aí fazer a sua produção à tarde. Não tem problema nenhum. Só que quanto maior a quantidade de carne, né, desse recheio, mais tempo você vai ter que deixar escorrendo. Então, agora eu vou fechar aqui, vou tampar essa panela e essa panela vai voltar para a geladeira, tá bom? Até o momento que a gente vai rechear as nossas esfirras. Gente, nossa carne, depois de estar escorrendo na geladeira, então vocês percebem, ó, tá sequinha e soltinha. E agora nós vamos, daqui mesmo, na produção a gente nem muda ela, coloca em outro pote, nada. Daqui mesmo a gente já vai recheando agora as nossas esfirras, tá? É o que vamos fazer agora. Farinha na bancada. Vamos pegar a nossa bolinha, que foi a primeira bolinha. Mesma coisa, a primeira massa que foi pesada, que foi a primeira bolinha a ser feita e vai ser a primeira esfirra a ser recheada, tá? Vamos rechear. E a gente trabalha sempre com essas colheres de sobremesa. Então, aqui, ó, foi duas bem cheia, né? A primeira não foi tão cheia, eu coloquei mais uma aqui. E aqui, gente, a mesma coisa. Pegou as pontas, foi. E agora, unimos essas aqui. A de carne, ela virada, né? Ela fica lisinha em cima, então essa parte costuradinha vamos colocar pra baixo. Tá vendo? Vamos pra segunda, que foi a segunda massa a ser pesada, segunda bolinha a ser feita. Vamos abrir, sempre deixando, ó, as laterais mais gordinhas, né?
Abrir. E, gente, a quantidade de recheio, né, você vai se adequar à sua realidade, né? Mas eu considero muito, do jeito que a gente faz, fica assim, super dá certo. Bem cheias, ó. Levanta as laterais. Vamos fazer mais uma. Sempre pela ordem, né, gente? Nunca esquecer. Primeira massa que você pesou é a primeira bolinha que você fez, que é a primeira esfirra que você vai rechear. Sempre nessa ordem. Coloquei. Sempre trabalhamos, né, para pegar o recheio, essas colheres de sobremesa. Então, a de carne a gente coloca 2 bem cheias. Levanto. Pega aqui no meio, já gruda aqui na pontinha e aí eu só vou fechar. Aqui a gente fecha, gente, mais em cima. Você não vai aqui no meio e aperta, porque se você for muito aqui embaixo e apertar, lembra que esse espaço ele vai ficar um espaço sem massa. Então, você vai mais em cima aqui e aperta ela mais em cima, tá? Nesse sabor de carne, que é virada, né, ela é lisa em cima, não vai fazer tanta diferença esse processo. Mas nos outros sabores faz muita diferença. Abrimos a bolinha, vamos colocar o recheio. Uma colher bem cheia, uma outra colher bem cheia. Fechei. E esse lado vai ficar para baixo. Gente, forma cheia. E agora nós vamos pincelar o ovo. Quebra o ovo, mistura com garfo e já vamos pincelar. Em todas as fornadas a gente faz esse mesmo processo. Prontinho, todas pinceladas. Agora vamos pro forno. Então, primeiro vamos colocar em cima da chapa. Ou mais próximo, né, possível. Elas vão assar a parte de baixo primeiro e depois a gente vai subir. Mesmo procedimento das outras. Depois de uns 5 minutinhos você vai, já olha, abre o forno e olha, né, só levantando. Quando ela estiver douradinha, você puxa a forma, olha a parte de trás também, né, as esfirras lá do canto. Observa também se essas esfirras estão douradinhas embaixo. Prontinho, já sobe e essas esfirras agora vão terminar de assar a parte de cima. Elas vão assar e vão ficar douradinhas na parte de cima. Na nossa linha de produção, isso é muito bom porque na parte de baixo já entramos com a outra forma cheia de esfirras e aí sempre agora é linha de produção, sempre vamos mantendo o fluxo dessa forma. Tirou uma, a outra já coloca embaixo. Prontinho, agora em cima já dourou, já estão todas assadinhas, douradinhas. E esse é o resultado maravilhoso que temos. Essa esfirra é um verdadeiro sucesso, gente. Esse sabor é maravilhoso.